meus amores, boa noite. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa de Umbanda, e estou aqui para apresentar mais um programa A Voz de Exu. E claro, eu disse para vocês que nessa nova temporada nós vamos entrevistar pessoas com experiências fantásticas. E se você quiser participar do meu programa, mande mensagem no direct do Templo Rio Azul ou se inscrevendo, ou indicando alguém, ou perguntando sobre algum tema que você gostaria que eu falasse aqui para vocês. Eu tô aguardando mensagem de vocês, dizendo o que é que vocês querem ouvir no programa. Afinal, eu faço um programa para você, que é meu público, que está aqui me escutando todas as noites, nessa madrugada, não é mesmo? Hoje eu vou entrevistar uma pessoa maravilhosa, Tati Tiso, seja muito bem-vinda, meu amor. Boa noite, mãe, amiga. Muito prazer estar aqui, estou muito feliz. Coração acelerado a mil, mas muito feliz, Ai, que bom te ter aqui. Eu muito queria feliz. muito te entrevistar, há muito tempo já, mas a gente não tinha um programa de entrevista, então agora eu consegui um jeitinho de te trazer aqui nesse programa. Que bom, eu sempre estou por trás das câmeras, né? Estou sempre no back-office de tudo e hoje eu estou aqui. Gente, olha, é com muito carinho que eu recebo Tati Tiso aqui. Tati é meu braço direito no templo, ela que cuida de toda a estrutura daquela casa, ela que faz aquilo lá funcionar. Eu só apareço para trabalhar, mas é Tati que faz templo funcionar. E é um prazer enorme ter Tati aqui hoje. E eu gostaria de te perguntar sobre a tua espiritualidade. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi a tua infância, como foi a tua adolescência, em que momento que esse mundo espiritual entra na tua vida. Bom, vamos lá. Na verdade, eu venho de um pai que era do candomblé, uma mãe muito nova, que não tinha ali ainda encontrado muito o seu caminho religioso, e esse pai, num acidente, num assalto, veio a perder a sua vida, e eu, com 1 ano de idade, não tive essa convivência. E aí, ao longo, né, conforme eu fui crescendo, foram me apresentando elementos que esse pai gostava. Hum. Então, uma música, uma comida, e de repente me apareceu um batuque, que eu não sabia o que era, ninguém nunca me explicou. E eu via fotos dele incorporado nos trabalhos do candomblé, e eu guardava aquelas fotos como se fosse uma relíquia. Eu guardava fitas cassetes, nem sei se muita gente vai saber o que é uma fita cassete, de 2 cantoras específicas que hoje eu amo, Clara Nunes e Maria Bethânia, que eram as músicas que ele ouvia. Eu tenho a bacia que ele comia, porque ele não comia em prato, ele comia numa bacia. Então eu fui guardando ali poucos elementos que eu tinha dele, que eram me apresentados, como a minha grande relíquia. E a religião entrou neste caminho, mas sem eu saber o que era uma religião. Eu sabia que ele gostava daquele batuque, então eu gostava do batuque, mas eu não sabia o que era aquele batuque. Tati, você está me dizendo que você foi encontrando o teu pai, em temas religiosos, em músicas, em toque, em roupa, em bacia, porque esse pai não pôde estar ao teu lado nessa infância. E Exatamente. você foi buscando isso através da espiritualidade, da religiosidade e das partes, é como se você juntasse as partes da tua história. Eu na verdade pouco tinha dele, as pessoas não me falavam dele, me mostravam: "Ah, isso era do seu pai", eu guardava. "Ah, isso foi do seu pai", eu guardava, mas foi muito difícil conseguir ao longo dos meus 45 anos ir juntando pedaços de quem era esse pai, de quem era o Pedro, de quem era o filho, de quem era o marido. Eu não tenho contato nenhum com a família dele, eu era eu não era para a família, né. E aí a minha família, que era muito amiga dele, né, o Pedro era amigo dos meus tios, e daí a minha mãe conheceu ele, Uhum. e para minha mãe também foi tudo muito difícil, ela casou com 17, eu nasci com 18 e o Pedro faleceu com 19. Então foi um processo bem intenso para minha mãe também, Bem né. menina, né, tudo E muito menina do jovem. interior, então assim, com 19 anos, sem experiência, sem conhecimento, de repente estava com uma filha de 1 ano no colo, tendo E que criá-la, e né, sem o e marido, né? sem o marido. E aí ela
não sei dizer exatamente se era um medo de me apresentar a alguém que não existia mais, eu não sei se era para me proteger de alguma forma, mas foram anos tentando descobrir quem era esse pai, quem era esse Pedro, né. E essas pequenas coisas eu fui juntando, era como se eu trouxesse ele um pouquinho para mim. E aí, uma tia era da Umbanda, e uma vez eu fui, e eu fiquei completamente encantada, porque eu falei: "O Pedro está aqui, o meu pai está aqui". Só que ninguém nunca me explicou. Umbanda é uma coisa, candomblé é outra, ninguém nunca. Eu só amava o batuque, para mim o batuque O batuque trazia ele. trazia o teu pai para você. E aí Exatamente, quando você pisou num terreiro, você tinha certeza que ele estava lá. total, E como total. foi daí para Tanto frente? que aí virou eu fiquei alucinada com aquilo. E a minha mãe já estava numa fase, isso eu deveria ter uns 7, 8, 9 anos. Ela já estava numa fase onde ela já tinha acesso a outras religiões, a outros conhecimentos, então ela ficava numa mescla de me permite ir no terreiro com essa minha tia, ora não permitia, ora eu podia, ora eu não podia. Aí, em alguns momentos: "Ah, para você ir, você tem que fazer o catecismo". Eu fazia o catecismo. "Ah, para você ir no terreiro, você tem que ir no centro de Kardec". Eu ia no centro de Kardec. Hã. Então teve uma fase na minha vida que de quarta eu ia no centro de Kardec, para sexta ir no terreiro, para domingo fazer a catequese. Então minha cabeça também ficava, né, A mil. borbulhando. E aí, em algum momento, a mãe da casa, nós chamávamos ela de madrinha. E aí ela via aquele meu encantamento, aquela minha fascinação, e eles não entendiam também, porque uma criança tão dedicada, que ela me permitiu vestir a roupa de uma neta dela, neta carnal, para que eu pudesse participar da curimba. Meu Deus, acho Você que foi foi o dia participar mais feliz da minha vida, da da curimba. curimba. E Com quantos anos? devia ter uns 9 anos, Tati, você está me dizendo que você foi para o terreiro por amor. por amor total. Você precisava encontrar partes deste pai que você descobriu que estava lá, que Sim, estava naquele sim, lugar, e a espiritualidade então encontrou uma forma de te devolver o que de alguma forma a vida te tirou. E exatamente. aí você foi para Corimba e ali, se você disse que o atabaque era um elo de ligação com o teu pai, ali você chamava o teu pai através do som? Total. E como foi E eu essa sentia fase? ele assim, eu vivia pela sexta-feira, os trabalhos eram de sexta. A minha vida era viver contando os minutos para chegar Não é sexta-feira. diferente. Hã. E assim, o mundo parava, literalmente o mundo parava. Então, não eram todas as sextas que eu conseguia participar na curimba, porque a menina eu tinha que dividir a roupa com a menina, né, então hora a menina estava, hora não. Ainda tinha Ainda isso. tinha isso. E aí, quando eu estava mais no meu auge, a minha mãe falava: "Agora você não vai mais". Era uma barganha Aí religiosa. voltava, né. E aí em algum momento ela falou assim: "Agora você pode". E eu me lembro até hoje, era uma gira de boiadeiro. Então guardem essa informação, era uma gira de boiadeiro. É. E até então eu continuava não entendendo muita coisa, né, não era uma casa onde tinha explicação, onde passava um conhecimento teórico, né, pelo menos não pra gente criança, Era uma casa de de direita. direita. Tá. Tanto que Exu eu nunca vi. Nós tinha nó eu participei de um trabalho de descarrego, que eu É, fiquei assustadíssima, porque não era normal, mas Exu eu nunca vi nessa casa, né, era tá. sempre direita. E aí, tá bom, minha mãe permitiu uma gira de boiadeiro, que o padrinho, que era o marido da mãe de santo, convenceu a minha mãe, tudo, e ali eu comecei a ir por um curto período. E aí nós mudamos de cidade, nós morávamos em Diadema e nós mudamos para o Butantã. Naquela época, a gente está falando aí, que uns tô com 45, deve ter bem uns 30 anos que isso aconteceu, não tinha condução tão fácil como tem hoje, não era as coisas não eram tão acessíveis, então, sair do Butantã para ir para Diadema, era uma viagem. Tá, e o inverso também. E o inverso E também. nós vamos chegar E vamos nisso. chegar lá. E aí eu meio que me afastei, porque não tinha acessibilidade para isso, né. E eu ainda vivia com a minha mãe, ainda devia esse respeito, né, ordem, eu era mais nova, dependia, enfim.
meio que foi apagando, meio que foi distanciando. E eu fui me acostumando com isso, porque no Butantã não tinha, né, não. Só que um dia eu falei assim: "Eu preciso ir lá, eu preciso ir lá". Aí eu fui para Diadema, inventei para o pai de uma amiga minha que era aniversário de alguém, para ele me levar, por favor. E eu voltei neste terreiro anos depois. Eu sei que eu chorava, eu chorava, eu chorava, a ponto das pessoas irem me acudir. E a mãe me reconheceu depois de tantos anos. É. Então, assim, foi muito gratificante, mas ainda assim foi só uma visita. Pois bem, já estando morando no Butantã, eu já devia ter ali bem os meus 18 anos, eu comecei a namorar com um rapaz que veio a ser meu marido, que era testemunha de Jeová. Nossa, oi, tá. Pois é, era testemunha de Jeová. E eu já tinha tido algumas experiências, né, dos seguidores baterem nas nossas portas de manhã. E eu fazia uma coisa que não é certa, né, criança: "Eu sou macumbeira, não me atrapalhe, não me incomode". Total ignorância e falta de orientação, né, porque como você sempre diz, o respeito é acima de tudo. Mas quando eu me vi naquela situação de estar namorando e noivando com um rapaz e de família de testemunha de Jeová, eu falei assim: "Eu preciso aprender alguma coisa com isso". Então, baixei minha bola e fui estudar. E fiz o curso deles, né, não vou me recordar agora o nome, mas acho que é Estudo do Livro, se não me engano. Só que deparava em alguns capítulos com a espiritualidade, e falando mal ou distorcendo talvez algumas informações, e eu sempre parava o curso ali. Eu fiz por 3 vezes, só que eu não me dei conta disso, eu fui me dar conta depois. E aí eu parei toda essa trajetória, eu falei assim: "Eu também não quero mais". Aí deixei de frequentar e segui minha vida. E esse casamento não deu certo, ou melhor, deu certo por 13 anos, mas era um casamento extremamente abusivo, né, era uma relação extremamente tóxica, então abusos emocionais, psicológicos, financeiros, e eu resolvi dar um basta nesse casamento. Só que quando a gente se separa, principalmente a mulher, todos acham que ela está sofrendo em função do término do casamento em relação àquele grande amor. E na Uhum. verdade eu não sofri por conta desse amor. Eu estava ali meio perdida, porque eu saí da casa da minha mãe com 18 anos para casar, eu estava com beirando os 30 e agora? O que que eu faço da minha vida, E né? aí o fim chegou. Chegou e eu falei assim: "Agora o que que eu faço?". Por mais que eu que sustentasse a casa, mas o abuso financeiro vinha nisso, eu sustentava a casa, mas o dinheiro não ficava comigo. Uhum. Então melhor, eu ganhava o dinheiro, mas o dinheiro não ficava comigo, a ponto Tá. de eu precisar pedir dinheiro para comprar uma camiseta, né, então eu me vi perdida. E agora? O dinheiro é meu, a vida é minha, a história é minha, o que que eu faço com tudo isso? Né. E voltei para casa da minha mãe, que mãe sempre acolhe a gente em qualquer situação, e no passar do tempo, a minha mãe conheceu um senhor dentro de um centro espírita, que comentou que ele tinha uma amiga que recebia um guia. E minha mãe também muito curiosa, né, foi conhecer esse guia. E por algum motivo que do nada, ela me levou até lá, porque ela achava que eu talvez estivesse deprimida, triste pelo fim do casamento, ou algo parecido. E foi onde eu encontrei o seu Zé, onde eu conheci o seu Zé. Só que nesse momento não tinha grandes perspectivas, assim, não tinha, já não tinha mais aquela chama dentro de mim. Quando você foi para o terreiro, que você encontrou o guia, você estava passando por várias provações, Sim, porque você foi para um terreiro procurar partes do teu pai, partes da tua história, e você encontrou, né, isso preencheu a tua alma, isso te deu satisfação, isso te deu, sentido para a tua vida, para a tua história. Aí você estava em Diadema, você mudou para o Butantã, uhum, você morando no Butantã, você começou a namorar, ficou distante do terreiro, se casou, aí teve esse casamento por tanto tempo, onde você inclusive mudou de religião, e ok, faz parte das nossas escolhas. Aí você se separa, você volta para Diadema e esta mãe encontra um amigo que tem uma pessoa que conhece que está no Butantã. exatamente. E aí você volta a frequentar o Butantã por conta de um terreiro. Do Butantã para Diadema você não foi porque você era muito jovem. E depois você volta de Diadema para o Butantã e frequenta esse terreiro. Exato.
E aí você foi conhecer um Exu. Você disse que no terreiro que você conhecia, que, né, que você frequentava, você tinha visto o Exu uma vez só, Uhum, inclusive te causou um pouco de medo, de uhum. estranheza. Como foi para você, neste momento de tantas mudanças e tantas ressignificações, você se deparar com um Exu quimbandeiro? Eu não sabia que ele era um Exu. Até então a minha mãe só tinha me passado que era um guia, Tá. eu não sabia o que era. E como foi quando você conheceu? Na verdade, assim, eu quase não desgrudei, né, naquele abraço, porque eu acho que foi eu acho que o seu Zé, ele é tanto amor que o abraço dele resolve uma guerra aqui, né. Então eu fiquei ali sem saber exatamente qual era aquela entidade, e ao longo do processo, aí sim, eu fui conhecendo e fui desmistificando tudo que a gente acaba ouvindo, né, Qual era a frequência que você visitava essa entidade? toda segunda-feira. Toda Toda segunda-feira, segunda-feira. E nessa época nós não tinha um terreiro, né, na verdade o seu Zé atendia num quintal, no quintal. só com família, com amigos, eu era a única desconhecida da situação. Você trabalhava o dia inteiro, você saía do seu trabalho, que você entrava acho que 5 horas da manhã, Exatamente. 4, 5 horas da manhã, você trabalhava o dia inteiro, você saía do seu trabalho, você ia encontrar o seu Zé, Uhum. você saía do terreiro mais de meia-noite e voltava para Diadema. Sim, E no dia seguinte começava tudo de tudo de novo. novo. E quando eu conheci o seu Zé, ele perguntou: "O que que você precisa?" Nem eu sabia o que eu precisava, né, estava ali perdida, bem, por ter terminado um ciclo de abuso, mas perdida. E eu falei para ele, falei: "Seu Zé, eu acho que eu quero talvez 3 coisas, se eu puder, né, estruturar minha vida para eu ter uma casa, regularizar a situação com meu ex-marido, porque eu fui muito mal direcionada no meu processo de divórcio e os acordos financeiros ficaram verbais, então se ele quisesse ele não precisaria me pagar nada, né, e um novo amor um dia, quem sabe, talvez, né. E aí o seu Zé me fez uma proposta, cuidar de mim primeiro, depois a minha casa, depois a solução com o rapaz, como ele chamava, que era o meu ex-marido, e depois o grande amor. Como foi para você fazer um acordo com o Exu, onde a proposta vinha dele? Você disse o que você queria e ele te deu a ordem do que ele tinha para te oferecer. Eu não sei te trazer em palavras, porque naquele momento eu estava tão descrente de tudo, que a minha palavra foi sim, a minha resposta foi sim, eu aceito, mas sem grande expectativa, porque eu não sabia o que esperar, né, eu estava tão de verdade perdida e tão descrente de tudo, até de religião, até de contexto religioso, que eu aceitei, sem expectativa, mas o aceitar foi de verdade, Tá. foi genuíno. E eu só fui, né, sem julgamento, sem crenças limitantes, pelo menos eu imaginava naquele momento, e eu só fui. Hum, E as coisas começaram a acontecer, né, nós estávamos vivendo um momento do país bem difícil, de crise financeira, de crise imobiliária, e eu falei: "Bom, agora eu tenho que respirar", né, então tive que ficar na minha mãe por 4 anos, 3, 4 anos, e esses 3, 4 anos eu fazia esse trajeto todas as semanas, de ir ver o seu Zé e aquilo foi e eu não te conhecia, né, nós não aham. nos conhecíamos, e em algum momento conversando com o seu amigo que era o dono da casa, eu pedia, né, falei assim: "Ela não dá aula, ela não dá curso, ela não conversa com a gente, né, porque eu chegava, você já estava com o seu Zé, né". Então, eu ficava ali conversando com ele e tentando tirar alguma coisa dele para ver o que que eu conseguia, né. E aí eu acredito que ele, tanto o seu Zé quanto ele, devia te levar a isso, né, e em algum momento você falou: "Vou fazer um curso", né, era o Portal de Paiô Baluayê. E você marcou no domingo à tarde. Eu falei: "É para me testar", falei: "É para me testar". Por quê? Domingo à tarde era Que era mais muito difícil? difícil ir, porque assim, de semana a gente ainda tem o transporte público fluindo, de domingo é menos da metade, era pelo menos na época menos da metade. É. Então o que eu demorava 2 horas, eu demorei 4 horas para chegar lá, Nossa. numa chuva que eu cheguei lá inteira molhada.
Você acha que a espiritualidade, antes de te entregar o que ela tinha para você, ela te testou muito? Muito, Qual muito. foi qual foi de todos esses testes, o que você hoje, olhando, você acha que foi o mais difícil? Até esse momento da história foi voltar para casa da minha mãe, Tá, porque onde ela mora, ou morava, era a casa que o meu pai tinha construído. Só que naquela casa eu não conseguia enxergar e sentir ele ali, para mim era ruim, era uma casa ruim, era uma tá, casa que me trazia coisas ruins. Não que eu me lembre de algo ter acontecido. Se você me falar assim: "Ruim o quê?", eu não sei dizer, eu não vivi, coisas ruins, mas é como que se eu não pertencesse ali. tá. Então ter voltado para lá, até esse momento da história, foi a pior parte. Então assim, eu ter conseguido dar o salto de sair dali foi a parte que, assim, eu senti seu Zé realmente me tirando daquele lugar. Você se sentiu, nesse seu contato com Exu, você sentiu que ele te esvaziou para te preencher do novo? Total, total. Agora conta pra gente que tá todo mundo curioso Hum, já. Ele te fez uma proposta. sim. Como foi que aconteceu? Conta pra Então, gente. bom, foram várias semanas de tratamento comigo, Tá. cuidando de mim, do meu emocional, me reestruturando. E nesse processo e ele falava: "Vai procurar sua casa, esteja aberta, abra os olhos, abra o campo", Você morando na tua eu mãe, no morando na meio minha de mãe. uma crise financeira Exatamente, do país. Ele exatamente. mandava você procurar a tua casa? Mandava me procurar. Só que esse processo aí que entra o confiar, né, porque Tá. as pessoas elas tendem a procurar um terreiro, procurar um guia espiritual e serem imediatistas, né, de conversar hoje, ter uma troca com o guia e querer o resultado amanhã. Tá, Eu sou prova viva de que quando você acredita e confia na estrutura do que está sendo proposto para você, você tem que dar tempo da espiritualidade trabalhar. Né, perfeito. então assim, se eu tivesse a pressa que muitas pessoas têm, não estou julgando a dor de ninguém, mas se as pessoas conseguissem ter a paciência ou a coragem até de esperar esse processo acontecer, as coisas talvez fossem mais estruturadas. Acredito. Agora você falando de paciência e de processo, você diz que enquanto ele te curava, ele te pedia para procurar a tua casa. E eu continuei. Em quanto tempo Fi você achou tua casa? eu fiquei por 3 anos na minha mãe, então dentro deste processo de cura, de reequilíbrio e de processo de procura da casa. Um dia criei amizade com o corretor e um dia eu fechei um apartamento. Mas eu falei assim: "Não, é muita loucura da minha cabeça, porque eu ainda estou no começo". Você tinha dinheiro? Não, Você tinha o quê? coragem. Vocês entenderam isso? Ela acreditou absolutamente num momento em que ela não tinha mais onde se segurar. Ela precisava desse momento, ela precisava dessa fé, ela precisava acreditar em algo. E das coisas que ele disse, ele começou a dizer por ordem do que ele pediu a ela, do que ele ofereceu a ela como acordo, para que ela então procurasse uma casa. Lembrem da ordem? Ele disse que primeiro ela teria uma casa, primeiro ela seria curada, depois ela teria uma casa, depois ela resolveria a questão com o ex-marido, e então ela encontraria um amor. Foi essa ordem que o guia te disse, não foi? Exatamente, E ele começou a acelerar para que ela procurasse uma casa, e ela não tinha R$ 1 guardado para nada, ela não tinha dinheiro, e ela fechou um apartamento. E como foi que você fez isso? e aí eu conversando com esse rapaz, tinha encontrado na internet um anúncio, e ele falou assim: "Vem para cá porque eu tenho coisa melhor, traz talão de cheque e um documento". E eu liguei para minha mãe, nessa época eu ainda não dirigia, e eu falei: "Mãe, vamos ali comigo?". Ela, super prestativa: "Vamos, onde a gente vai?". Eu falei assim: "Vou comprar meu apartamento". Ela gelou, né: "Você vai comprar como?". Eu falei assim: "Eu só vou". E ela foi comigo, a gente fechou o negócio do apartamento, ela me cedeu, né, uma poupancinha que ela tinha para eu dar uma entrada, porque precisava ter aquela troca, né, de sinal, e a gente foi embora. Aí eu falei: "E agora? Eu pago como?". Fui tentar financiamento, minha renda não era possível, fui tentar pensar em outras alternativas, não conseguia ver um caminho. E aí um dia um médico amigo, ele me sinalizou e me direcionou para uma pessoa. E eu fiz um consórcio na época e consegui, fazer a compra das cartas e deu certo a compra da casa.
E esperei terminar o apartamento, tudo. No final, quando estava tudo certo, já para pegar as chaves, faltava R$ 30.000. Espera aí, você comprou a carta de consórcio e essa carta de consórcio foi contemplada? As 2. As 2? Foi. Nunca vi. Não, mas fica melhor a história. Hã. Faltava 30.000. Eu não tinha um tio rico para pedir emprestado, não tinha um amigo rico para pedir emprestado, fui pedir para meu Exu, fui pedir para o meu Exu: "Seu Zé, eu vou perder tudo. Se eu não tiver 30.000, eu não consigo finalizar". "Calma filha, vai dar tudo certo". Aquele dia eu fiquei, não sei se brava, triste ou muito nervosa, que ele só falou assim: "Calma, vai dar tudo certo". Eu sempre fecho o terreiro, né, eu sou sempre a última, então a gente encerrou o trabalho ali e eu fui embora. Fui trabalhar no outro dia, tô lá no banco trabalhando, aí veio na minha cabeça assim: "Faz outra carta de crédito". Eu não questionei, passei a mão no telefone, liguei, falei para o rapaz: "Eu preciso de 30.000, vamos fazer outra carta de crédito". Ele ainda tentou me, né, "Mas como? Não sei o quê". Falei: "Eu preciso de 30.000". Ele falou: "Me dá 10 minutos". Ele conseguiu uma carta de 50 para que eu desse, o lance embutido da carta e contemplasse, resgatasse 30.000. E assim foi feito. Aí ele falou assim: "Vai ter uma assembleia daqui tantos dias, se a gente assinar hoje, você consegue participar dessa assembleia, né, pelo menos já para sentir". E eu fui contemplada na mesma semana. Nossa! 3 cartas de 3. crédito. Aí eu chorava tanto, eu gritava dentro do banco, né, aí Hã. todo ninguém entendia por que que por mais de 200.000 eu não comemorei tanto e por 30 eu comemorei. Porque os outros foi ao longo do processo, aquela era a solução de tudo. E aí então resolvemos a casa, e aí, né, o meu tão esperado lar veio. Neste meio tempo, o seu Zé virou para mim e falou assim, isso já tinha, sei lá, uns 2 anos: "Filha, vamos falar sobre o rapaz?". Já nem lembrava mais Na que ordem, rapaz era, tudo na tudo na ordem. ordem do acordo. Ele: "Que ra", eu falei: "Que rapaz, seu Zé?". Pensei que ele ia falar de algum consulente ali, me dar alguma orientação. Ele: "Do teu ex-marido". Eu falei: "Ah, seu Zé, não, deixa pra lá. Eu conquistei, tô conquistando tudo, não preciso mais do dinheiro dele, não quero". Ele falou: "Você quer sim, você quer sim, é seu, é de direito e é um acordo que você tem comigo". No dia seguinte, o meu ex-marido me liga dizendo que ele estava casando novamente e a gente precisava fazer o divórcio, porque naquela época primeiro ficava separado por 2 anos, para Uhum, depois assinar o divórcio, tá. né, então nós estávamos nesse, e aí eu peguei, falei: "Tá bom, paga o que você me deve que eu assino o divórcio". E ele pagou? E aí teve uma discussão, não sei o quê, Ah, ele me pagou, aí a gente foi se encontrar no cartório para poder fazer a é. papelada. Eu fui linda, maravilhosa, pronta para briga, porque até nesse momento eu já estava bem mais fortalecida, já estava dona de mim, né. Então eu falei assim: "Vou pra briga". E ele foi muito gentil comigo, então não teve a briga, Não foi teve. muito gentil comigo, e assim, a minha despedida dele, porque a gente não teve uma despedida como casal, eu simplesmente peguei as minhas coisas e fui embora. Então foi, ele me entregou o carro que eu tinha comprado no casamento, e ele não tinha dinheiro, então ele me devolveu, né, o meu carro. Então eu indo embora com o meu carro e ele a pé, foi a última cena que eu tive do meu ex-marido. Gente, olha isso, vocês ouviram isso? O cara não pagou o que devia para ela, Exu cobrou. E Exu disse quando ia cobrar. Primeiro o Uhum. apartamento dela, aí ela comprou o apartamento com todo o dinheiro que ela não tinha, com as cartas de crédito que foram contempladas 3. Ela estava lá no apartamento dela, que ela tinha uma cama no chão, Era um colchão no chão, a era um televisão no chão. era um colchão no chão, uma televisão no chão. Quando Exu falou: "Agora nós vamos resolver o teu dinheiro que ele não pagou", mas ele não disse dessa forma, ele disse: "Você tem um acordo comigo e eu vou resolver". No dia seguinte, esse marido liga, pedindo a separação, e ela disse que faria a separação desde que ele acertasse o que devia, porque ele não pagou, e aí ele teve que pagar ali, onde ele deixa o carro que ela comprou no casamento, e ele vai embora a pé, e ela volta de carro. Nossa, até eu queria ter visto essa cena. É, foi assim impactante, impactante, porque o que eu vivi com ele,
foi bem difícil. Então, ter na mente o último olhar dele me olhando, né, e eu indo, então assim, ali encerrou De verdade. de verdade. Então assim, foi assim, fechar com chave de ouro um relacionamento. Aí você estava com um apartamento, com um carro. Sim. E qual seria a próxima etapa, segundo Exu? Então, tudo foi acontecendo meio que em paralelo. Quando o seu Zé me disse, né, nas nossas conversas sobre o meu novo amor, ele foi me dando características desta pessoa. Então, assim, eu sou muito privilegiada porque o seu Zé fez coisas comigo que não é normal dele fazer. Então, dele direcionar exatamente algumas situações e dar prazos. O seu Zé não deu e nunca dá prazos para ninguém, porque Tá. cada um vive o seu processo. Mas você estava tão entregue que ele poderia, dentro do universo dele, saber quanto tempo você levaria para chegar onde ele queria que você estivesse. Exatamente. E Tá, nesse processo já tinha outra pessoa sendo trabalhada junto, que seria o meu futuro marido. Porque ele me deu as características desse rapaz, físicas, tá. emocionais, me descreveu, tinha um checklist desse rapaz. Detalhes, detalhes. Detalhes. E o seu Zé falou assim: em 2 anos você vai conhecer esse rapaz. Eu falei, poxa, seu Zé, 2 anos? Dois, ai. Então, assim, foi 2, 3 para casa, mais uns 2 para resolver o carro, mais 2 para esperar essa pessoa. Ainda até brinquei com o seu Zé, falei: "Seu Zé, só que aí tem um problema". Ele: "Que foi, filha?". Eu falei assim: "Eu não sou de sair, eu não sou uma mulher de ir pra bares, pra baladas, é de casa para o trabalho, trabalho para o terreiro, é meio que, né, então o senhor tem um trabalho ainda um pouco mais difícil, porque eu não vou sair para procurar, né, ou Tá. para conhecer pessoas". Ele: "Filha, tá tudo bem, tudo vai dar certo, Tudo, ai, tudo essa vai", essa frase do frase, tudo "tudo vai vai dar dar certo, certo". já tá me dando um negócio. É. E aí ele me fez esse checklist, me Tá. descreveu. E eu ficava olhando para aquilo e a cada pessoa que eventualmente passava no meu caminho, eu olhava: "Não, não é você". Só conhecia ali e não é você. Até Você que já tinha uma imagem formada já, desse homem. já, já. Aí eu até me envolvi com um rapaz que quando ele me pediu em namoro eu não aceitei, porque eu falei assim: "Eu não posso ser injusta com ele. Eu não posso machucar uma pessoa que, né, Se tá você ali sabia que ia embora, era ele. Ele era hã, bacana, era legal, adorava ele, realmente poderia ter sido um bom relacionamento, mas eu sabia que não era ele". tá. E aí passou. E aí um dia, era meados de finalizando os 2 anos do prazo, Dezembro, era setembro, outubro, eu encontrei com esse rapaz, chegando do terreiro, então eu vestida toda de branco, de saia, assim, montada do terreiro, eu encontrei dentro do meu condomínio, eu entrando e ele saindo. E aí eu liguei para minha mãe de santo: "Mãe, encontrei o rapaz do seu Zé". E eu olhei no olho do rapaz, "boa noite", e eu tinha certeza que era ele. você Eu tinha sabia, certeza você absoluta. reconheceu o seu marido. Reconheci meu marido. E aí, isso era o quê? 1h, meia-noite e meia, 1h. Aí eu te liguei e falei: "Mãe, encontrei o moço do seu Zé". Aí você falou: "Calma, respira, descansa, amanhã a gente conversa". Desse amanhã até o final do ano, ninguém sabia da existência desse rapaz dentro do condomínio. Esse rapaz estava dentro do teu Dentro do meu condomínio. condomínio, porteiro não conhecia, eu descrevi. Ninguém Porteiro tinha não visto, conhecia, só você. vizinho não conhecia, zelador não conhecia, ninguém conhecia. Eu falei: "Gente, eu tô vendo espírito". Não, você chegou a pensar que era um espírito, uma Cheguei, projeção desse eu futuro falei marido? assim: "Eu devo estar ansiosa". E você pensou que talvez tenha sido uma projeção espiritual desse marido para te mostrar que ele existia? Olha, ele lembra da situação, né, quando a gente conversa ele lembra, mas talvez eu tenha olhado ele com o olhar do seu Zé. Exu, através dos teus olhos, reconheceu o seu marido. Pra mim, é isso. Dentro do teu Dentro do condomínio, meu porque condomínio você disse que também não ia pra balada para conhecer ninguém. exatamente. Isso foi Gente, setembro, outubro, passou, então outubro, novembro, dezembro, e nunca mais eu vi esse rapaz. E aí, 25 de dezembro, Natal, eu tinha ido passar o Natal na casa da minha família e a minha tia foi me levar de volta para casa. Então eu estava com algumas bagagens, minhas cachorrinhas, presentes, enfim, toda ali aquela bagagem que eu precisei fazer umas 2, 3 viagens, né, para poder carregar tudo. Numa dessas viagens, acho que foi a segunda, eu encontrei com esse rapaz no hall do elevador.
E aí eu falei assim: "Agora ou nunca, agora eu não tô louca, é ele de verdade". Aí eu falei: "Oi vizinha, tudo bem? Como é que você tá? Faz tempo que a gente não se vê". Aí ele: "Oi, tudo bem?", meio secão, assim, meio sem graça, né, porque eu acho que eu fui muito, né. E aí eu falei assim: "Te procurei no Facebook do condomínio, não te vi". Ele: "Eu nem sabia que o condomínio tinha Facebook". Aí eu falei: "Pois é, eu também tenho, me chama pra gente conversar", que eu falei assim: "Eu preciso ver se eu tô louca ou não, né". E aí ele Ó, você demorou. se superou, porque você sendo uma pessoa tímida, que Total. confiança foi essa? Total. E Hã. aí terminei a mudança lá, as malas, tal, cheguei em casa e falei: "Ai meu Deus, e agora, né?". Não tinha nem WhatsApp na época, era chat do Facebook. E aí eu esperando, esperando, esperando nada. Aí me chamou. Ufa, ficamos conversando. Aí estava muito chata a conversa, né, eu falei para ele: "Tá muito chata essa conversa, desce, eu tenho Coca-Cola e pipoca, a gente conversa pessoalmente". Ele desceu, eu era no terceiro andar, ele no sexto. Ele desceu e aí a gente conversou, tal, e aí eu fui lá no meu quarto, peguei a minha lista, entreguei para ele. A tua lista era ele? A minha lista era ele. Ele leu, ele falou: "Nossa, você já me conhecia?", ele falou alguma coisa assim: "Você já me conhecia? Porque esse sou eu". Aí eu peguei e falei: "Muito prazer, meu nome é Tatiane, eu sou umbandista, eu dedico a minha vida para isso e eu estou te esperando há 2 anos. Tá tudo bem para você?". Você pediu ele em casamento? Não, eu não pedi casamento, né, assim. Aí ele falou assim: "Para mim tá tudo bem, mas eu sou agnóstico e para você tá tudo bem?". Eu falei: "Tá tudo ótimo". E o que que é agnóstico? Explica para o nosso público que nós já estamos aqui Então, eu ansiosos. confesso que naquela situação nem eu sabia. Hã, E hã. aí ele pediu para ir ao toalete, eu falei: "Pode ir", fui para o Google, o que que é agnóstico? É uma pessoa que acredita numa força maior, que ele nem denomina, né, uma força Tá. maior, mas não acredita nas religiões, porque eles entendem que os humanos podem, ao seu olhar, ao seu ego, distorcer um pouco essa realidade. Então acredita numa força que controla, a natureza ou que controla de alguma forma a nossa existência, mas sem um nome. E o seu Zé dizia, ele falou assim: "Filha, esse rapaz nunca vai pôr o branco, então nunca vai ser da religião, mas vai ser a pessoa que vai varrer o terreiro junto com você, vai ser a pessoa que vai te dar a estrutura para você ser quem você tem que ser, e é a pessoa que vai estar do seu lado sempre". Nossa, eu preciso conversar com esse Exu, eu tenho que parar de receber esse Exu e começar a bater papo com ele. E Hã. aí, enquanto ele foi no banheiro que eu descobri que era agnóstico, já estava tudo certo, e ali a gente casou. Não, não, Dali não, aí é demais. Vocês casaram no primeiro a gente dia? casou, a gente estava decidindo se ia ter filhos ou não, aí eu me posicionei dizendo que naquele momento eu não tinha vontade de ter filhos, ele tinha 2, né, são gêmeas, a Clara e a Sofia, e ali no ano novo nós já passamos juntos, ele já ficou no meu apartamento, com 3 meses um olhou para o outro e falou assim: "Então vamos alugar um apartamento, porque não está fazendo muito sentido financeiramente inclusive, manter 2 apartamentos e um vazio". Aí eu praticamente não tinha nada, ele tinha um pouquinho, a gente juntou os 2 pouquinhos, e aos poucos a gente foi construindo a nossa estrutura. Gente, olha, eu só vou dizer para vocês que isso é verdade, porque eu acompanhei. Isso é verdade, foi exatamente desse jeito. É, Ela se casou com a pessoa que Exu preparou para ela. Inclusive, Exu disse que ia ter que aguardar, porque estava desenrolando questões da vida dele. E depois ela descobriu que isso fazia parte do processo de separação. Ele estava já no processo de separação, né, e quando eles se encontraram, estavam os 2 livres, prontos. desimpedidos e preparados para uma relação. Preparados. Por isso que o encontro foi tão definitivo e tão verdadeiro. Mas e depois? Agora me conta, aí tá bom, aí Exu cumpriu tudo que ele te fez, né, te Uhum, prometeu, fez um uhum. acordo com você. E quando terminou isso, como foi que a história continuou entre você e Exu? Porque casado eu sei que você está É, feliz até hoje. ainda teve uma etapa muito interessante com o meu marido, porque ele era agnóstico. Como que eu ia introduzir ele no meu mundo para que ele fosse a pessoa que iria me dar o apoio? Eu tinha que fazer um meio de campo ali, pelo menos para ele entender o nosso trabalho, né. E mais uma vez o seu Zé foi extremamente certeiro, porque com poucos meses de namoro, a irmã dele teve bebê, esse bebê, ficou doentinho, foi direto pra UTI, no hospital pegou ainda uma outra infecção,
Uhum. onde não tinha previsão nenhuma de sair nem da UTI, quanto mais do hospital. E o Adriano foi no seu Zé, na segunda-feira, pedir por esse sobrinho. E o seu Zé orientou ele, o seu Zé não fez a magia para ele, o seu Zé orientou que ele ativasse a energia de cuidado. Então isso numa segunda. Eu fiquei na minha, deixei ele viver o processo dele, aí na quarta-feira ele me pediu ajuda para montar, para fazer, e nós fizemos na madrugada de quarta para quinta, era uma meia-noite mais ou menos. Domingo a criança estava em casa. Seu Zé criou, dentro da relação de vocês, uma parceria para que juntos vocês fizessem uma magia de cura para um sobrinho dele, o que era muito importante para ele, Sim, que saísse do hospital e que ficasse bem. curado. Mas antes disso, ele criou uma parceria para que vocês fizessem isso juntos, Sim. ou seja, ele estava atrelando vocês na tua religião. Exatamente. Então foi Hã. a prova que o meu marido, como um agnóstico, começou a ter da nossa verdade, da minha verdade, da verdade da nossa casa, da verdade do seu Zé. E hoje, o Adriano não dá um passo se não conversar com o seu Zé. Só que não é aquele rapaz que está no terreiro todos os dias, Mas que varre o terreiro com mas você. que varre o terreiro comigo, que fecha o terreiro comigo, que tá ali comigo todos os dias. Eu brinco que hoje ele é mais macumbeiro, às vezes, do que eu mesma. Né, e ele tem algumas percepções que às vezes eu que estou no dia a dia vivendo, às vezes passa. Ele que está de fora, ele lê de uma forma muito mais inteira, às vezes, as Mais leve situações. até, né. Olha que interessante, gente, eu vejo muitos casais se separando ou brigando por religião, e eu acho que a gente não tem que brigar por nada disso. Eu acho que uma forma amorosa é fazer com que o outro entenda o que você cultua e qual o sentido que isso faz para você, porque quem te ama vai fazer o possível e o impossível para entender a tua realidade, e nunca vai ser através de brigas e apontar o dedo e colocar o outro em condições, às vezes até degradantes, humilhantes, tentando ser maior, tentando ser melhor, tentando fazer com que o outro aceite a sua verdade. Verdades são verdades para cada um. Aquele que te ama vai respeitar a tua verdade e vai tentar fazer parte disso sem necessariamente aceitar como verdade para ele. Isto é amor. E eu quero que vocês usem, né, o que vocês estão ouvindo, essa história, para ver em que momento da vida de vocês estão tentando fazer com que o outro aceite, engula, tolere, sem que você delicadamente insira o outro na sua realidade. Isso é uma coisa para a gente pensar. Vocês podem ser amorosos e dedicados, e lembre-se disso, o amor transforma essa condição. Não é você pelo teu discurso, pela tua palavra. É o amor que vai criar caminhos para que juntos vocês consigam caminhar, seja lá como for. E aí, depois disso, né, então vocês fizeram um ritual juntos, ele entendeu o teu contexto, e como a história desenrolou? Na verdade, a gente não parou mais de crescer, como pessoa, cada um dentro do seu processo e como casal. Né, então assim, o Adriano hoje, todas as necessidades dele são supridas pelas orientações do seu Zé, onde o seu Zé até o elogia no sentido de que ele não espera que a espiritualidade faça por ele. Ele busca o caminho, ele busca a orientação, mas ele corre atrás dos sonhos deles, dos projetos Como dele, você. como eu. Vocês são muito parecidos nesse sentido. E então o seu Zé comenta, né, que tratar dele, cuidar dele é fácil no sentido de que ele entende que a espiritualidade é o caminho, né, não vai ser ele precisa executar para que Certo. esse caminho seja percorrido e de sucesso. E assim nós vamos fazer 11 anos esse ano, né, Uau! e mais uma vez, né, em questões estruturais, a espiritualidade vem trazendo a sua presença, onde o que eu falo, através do que a espiritualidade me traz, através do que os guias me falam, ele aceita e ele acata de olho fechado, né. Então a gente teve até uma situação recente, onde ele virou para minha mãe, que a minha mãe tem, algumas, restrições talvez, e ele falou assim: "Eu confio na fé da Tati, e eu estou fazendo isso porque eu confio na fé dela".
Só que ele falou assim: "Mas pensando bem, não é na fé dela, eu confio na nossa fé". Nossa, aham. Vocês criaram um contexto como casal de fé, de verdade, de união e de compromisso. Sim, Vocês têm um compromisso entre vocês e, querendo ou não, vocês têm um compromisso com a espiritualidade. exatamente. Por isso que essas orientações acabam sendo, dignas das conquistas e Sim, do crescimento que vocês sim, carregam. sim. E agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Aí tua vida toda pessoal te preparou para receber uma energia muito diferente dentro da espiritualidade. Você pode me contar um pouco desse guia tão diferenciado com o qual você trabalha? Na verdade, eu sempre fui muito família e muito cuidadora da minha família, né, das pessoas da minha família. O que talvez em algum momento tenha sido um erro, porque eu acho que cada um precisa viver as suas experiências, não eu Uhum, tentar resolver o problema para a pessoa, né. uhum. Então isso a espiritualidade também me trouxe como ensinamento. E uma pessoa da minha família, vivenciando um momento difícil da vida dele, cuidava no terreiro e nós já não sabíamos mais por onde ajudá-lo, né? Até que a gente teve uma orientação de ativar uma energia de uma força Exu que nós não conhecíamos, que era a força do seu Exu Taturana. E nós fizemos, né, essa magia, nós ativamos essa força e conseguimos resolver a questão desse meu familiar. Você, ativou a força de um Exu muito raro, Uhum, pouco conhecido. Quem te orientou para ativar essa força? você. Tá. Você foi orientada, você ativou e no momento que você ativou essa força, você criou uma conexão com essa energia Exu. Mas até então não sabida, né, na É. verdade a gente estava ali tentando resolver e ajudar uma pessoa. Você conseguiu resolver? Sim, foi resolvido. Foi muito Foi rápido? muito rápido. Você acha que você entrou num canal direto com essa energia através do que foi ativado? Com certeza, E com certeza. depois? E aí passaram-se alguns meses, eh, você estava em viagem, não tinha um trabalho para pôr na segunda-feira para suprir a demanda da segunda-feira do seu Zé. E a rainha, numa sexta-feira, virou para mim e disse: "Segunda-feira você atende". Colei na cadeira. Eu falei: "Como assim? Até então, eu só cuidava do templo como estrutura, né, não como atendimento". Eu cuidava dos guias, eu cuidava da estrutura, eu cuidava, né, de você ali, mas não em atendimento. Tinha as giras, na época nós tínhamos ainda giras abertas, trabalhava ali com o caboclo, mas era pontual. E eu falei: "Como assim?". Ela falou: "Só confia e vai". E o meu primeiro trabalho foi sozinha, sem você, sozinha que eu digo, sem a tua orientação, sem a tua estrutura ali comigo, e eu estava ali. E agora? Atendi, foi incrível, foi maravilhoso, acho que foram 2 ou 3 semanas consecutivas. E você atendeu com a entidade Um Exu, até Exu. então eu não sabia, Tá. né, para mim era tudo muito novo. E aí assim que você chegou, a rainha me revelou que era a força do seu Exu Taturana. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, se eu abraçava ela, porque assim, essa pessoa que nós ajudamos anteriormente, é uma pessoa muito especial na minha vida. Então, naquele momento que ela me trouxe essa informação, de alguma forma me uniu emocionalmente mais essa pessoa, porque eu falei: "O guia que ajudou ele, agora vai trabalhar comigo", e foi um misto de emoção, né, e trabalhar com ele é simplesmente incrível, porque a força que ele traz, o que ele trabalha nas pessoas e o olhar que ele tem para as pessoas, né, a sensação que fica para mim na volta do trabalho não tem preço. Então você passou você já estava num processo de desenvolvimento espiritual, Sim, todo o tempo que você estava trabalhando no terreiro, naquele momento, através de uma dificuldade, você vinculou, toda a energia que você tinha hum, a uma força, porque você precisava do resultado, já que essa pessoa era tão importante para você, essa sim. pessoa que estava precisando da magia. Você realizou a magia e algo mágico aconteceu com você naquele momento, que te vinculou à energia rara de Exu Taturana. E de novo, eu volto a dizer que a espiritualidade veio por amor, porque
Eu fui por amor, o problema do outro era o problema do outro, mas eu estava ali por amor, e fui presenteada com essa força. E lógico, a gente foi tentar estudar, trazer conhecimento dele, não encontra, não tem nada. Gente, por amor, ela foi buscar o pai dentro de um terreiro, ela encontrou suas partes, encontrou esse pai pelo caminho, se reconheceu como filha, se reconheceu como uma mulher amada, protegida pela espiritualidade. Ali ela cresceu, se desenvolveu, foi capaz de seguir tua vida, foi capaz de se casar e foi capaz de tomar decisões fortes e importantes. E aí ela reencontra o terreiro na vida e se associa a um guia que se chama Seu Zé Quimbandeiro, o qual faz uma proposta de reencontro da realidade dela, com o tempo dela, com as partes dela. E ela vai até o momento de conquistar toda a sua história e encontrar uma força que começa a atuar nela a partir do amor que ela tinha por esse familiar que foi tão importante e que ela conseguiu salvar daquela situação de tamanha fé, tamanha emoção envolvida nesse contexto. Eu tenho certeza que vocês estão apaixonados por essa história, porque eu que participei também estou. Então eu convido vocês para o nosso próximo episódio. Eu agradeço você, a sua Obrigada. presença e já te peço para fazer parte do nosso próximo episódio, onde você vai contar todo o desenrolar dessa história. Pode deixar, será um Meus prazer. amores, mais uma vez, eu estou aqui onde, trazendo informação, eu apago a luz da ignorância e acendo a luz do conhecimento. Até o nosso próximo episódio. Ele vem chegando, ele já chegou. Seu Zé Quimbandeiro, ele é mestre, ele é senhor.